Olá, queridos alunos, bom dia, tudo bem? Pós-live de revisão do artigo 1829, a gente dá sequência aí ao conteúdo e vamos falar especificamente hoje sobre direito de representação, que eu já falei com vocês um pouquinho durante o nosso semestre, mas hoje eu vou efetivamente aprofundar. Então vamos lá! Abram um documento de Word que eu coloquei aí para vocês, para facilitar de acompanhar a aula, e papel e caneta na mão para as observações e regrinhas que estão muito bem divididas e muito bem explicadas que eu vou falar para vocês. Vamos começar conceituando aí o direito de representação? Vamos lá. O direito de representação pode ser conceituado como a convocação legal de parentes de herdeiro falecido para sucederem-no em todos os direitos que ele sucederia, se vivo fosse, de acordo com o artigo 1851 do nosso Código Civil. Em outras palavras, sempre que eu estiver trabalhando com a ideia de um herdeiro que é pré-morto em relação ao autor da herança, ou seja, que faleceu antes do autor da herança, os parentes desse herdeiro pré-morto poderão exercer o direito de representação e, assim, vão representá-lo na sucessão do falecido, tá? E aí eles vão assumir o lugar desse representado e vão receber exatamente o quinhão que ele receberia se vivo fosse e sucedesse, ok? Daí a explicação daquela frase que eu sempre falei com vocês, que no direito das sucessões o mais próximo exclui o mais remoto, salvo o direito de representação. O que significa isso? Significa que se uma pessoa vem a óbito e ela deixa filhos e netos, os filhos não são seus parentes de primeiro grau e os netos de segundo? Os parentes de primeiro grau, eles são mais próximos do de cujus em relação aos parentes de segundo grau. Exatamente por isso, os mais próximos, os de primeiro grau, excluem os mais remotos, de segundo grau, salvo o exercício do direito de representação de um neto que pode assumir o lugar de seu pai, pré-morto, na sucessão de seu avô, ok? E bom, já vou abrir um parênteses aqui. Não confundam a sucessão do de cujus com a sucessão do seu herdeiro pré-morto. Quando o herdeiro pré-morto veio a óbito, abriu a sucessão dele, nós fizemos o inventário, foi feita a partilha, acabou. Agora eu estou falando da sucessão de uma outra pessoa, ok? Então são duas sucessões distintas. Não confundam, por favor. A finalidade do exercício do direito de representação é preservar a equidade, reparando, compensando os parentes do herdeiro pré-morto pela sua morte prematura. E quando eu trabalho com a ideia de equidade, imaginem o seguinte: uma pessoa que vem a óbito e deixa 3 filhos, sendo um deles pré-morto. Se não existisse o direito de representação, os descendentes do herdeiro pré-morto não poderiam representar o seu pai, por exemplo, na sucessão de seu avô. E assim, na sucessão de seu avô, figurariam apenas os 2 filhos vivos. Apenas eles participariam da sucessão de seu avô. E recebendo o patrimônio, quando eles viessem a óbito, seus primos é quem receberiam os filhos desses tios, né? Então, haveria uma situação de prejuízo em relação aos parentes do herdeiro pré-morto. O objetivo do exercício do direito de representação é preservar a equidade e também compensar os parentes do herdeiro pré-morto pela morte prematura, beleza? Bom, quem são os envolvidos no direito de representação? Eu tenho 2 pessoas. Primeiro, o representante, que são aqueles parentes que representarão o herdeiro falecido e sucederão nos mesmos direitos e obrigações que o pré-morto sucederia se vivo fosse e sucedesse. Segundo, o representado, que é o herdeiro que faleceu antes do autor da herança, é o herdeiro chamado de pré-morto. Então, anotem aí, os 2 envolvidos, representante e representado, ok? Existem alguns requisitos para o exercício do direito de representação. São 3, vamos lá. O primeiro deles é haver o representante falecido antes do autor da herança. O que significa dizer isso? Se uma pessoa ela vem a óbito após
o óbito do autor da herança? Vocês concordam que, pelo princípio da Saizine, aconteceu quando o autor da herança veio a óbito a transmissão automática do patrimônio dele para os seus herdeiros? Então, se eu estou trabalhando com um herdeiro que vem a óbito depois, pelo princípio da Saizine, ele recebeu o patrimônio a que tem direito exatamente no momento da morte do decujus. Então, não faz sentido o exercício do direito de representação. O direito de representação ele só existe quando um herdeiro é pré-morto em relação ao autor da herança, ok? Segundo requisito, anotem aí, dar-se-á o direito de representação na linha reta e na linha colateral apenas em favor dos sobrinhos. Artigos 1833 e 1840 do Código Civil, respectivamente. Então, olha, o direito de representação ele só se dá em duas hipóteses. Na linha reta, descendentes e ascendentes. E na linha colateral, apenas em favor dos sobrinhos, ok? E o terceiro requisito, a terceira regrinha que a gente tem aí, é descender o representante do representado. Isso significa que os filhos podem representar seus pais, os netos podem representar seus avós, mas o contrário não pode acontecer. Os pais não podem representar os filhos, ok? Isso nos permite afirmar que, anotem, o direito de representação, ele só se dá na linha reta em favor dos descendentes e na linha colateral apenas em favor dos sobrinhos. Vou repetir. O direito de representação só se dá na linha reta em favor dos descendentes e na linha colateral apenas em favor dos sobrinhos. Eu fiz aí alguns exemplos, alguns desenhos para a gente conseguir explicar isso melhor para vocês. O que pode e o que não pode acontecer em relação ao direito de representação. Então acompanhem, por favor, aí no Word para vocês conseguirem identificar onde estão cada uma das pessoas que eu vou falar agora, tá? Olha só. Imagine que João vem a óbito e deixa 2 filhos, Ana e José, sendo José pré-morto em relação a João. José, pai de Saulo e Sara, que são netos de João. Quando, gente, o José veio a óbito, abriu-se a sucessão do José. Acabou aquilo ali, tá? A sucessão do José é uma coisa, a sucessão do João é outra. Vamos trabalhar com a sucessão agora do nosso João, ok? Na sucessão do João, o José é um herdeiro pré-morto. Os seus filhos, Saulo e Sara, poderiam exercer o direito de representação e assumir o lugar de José na sucessão de João. Saulo e Sara receberiam exatamente o que José teria direito, ok? Então, no exemplo que eu coloquei para vocês, João vem a óbito e deixa descendentes, não deixa ascendentes e nem cônjuge sobrevivente. O patrimônio, originalmente, seria dividido por cabeça entre Ana e José. Como José é pré-morto, a parte que deveria pertencer a José será igualmente dividida entre os seus representantes, Saulo e Sara. Então, como vai ficar a divisão do patrimônio de João? Vai ficar da seguinte forma. Ana vai receber a metade do patrimônio. A outra metade, que pertencia a José, será igualmente dividida entre Saulo e Sara, de modo que Ana recebe a metade, Saulo recebe 1/4 e Ana recebe 1/4, a metade da metade. Isso pode acontecer? Pode, porque eu estou trabalhando com o primeiro, o segundo e o terceiro requisito. Olha só, primeiro requisito, José é pré-morto em relação a João. Segundo requisito, Saulo e Sara são parentes de José em linha reta. Terceiro requisito, Saulo e Sara são descendentes de José. Ok? Então, eu consegui trabalhar com os 3 requisitos tranquilamente. Vamos para o próximo exemplo. José vem a óbito e não deixa descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge sobrevivente. Significa que José não deixou herdeiros necessários, tá? Ele deixou, porém, colaterais. Ele deixou 2 irmãs, Maria e Ana, sendo Maria pré-morta, e 2 sobrinhos, Joana, filha de Maria pré-morta, e Marcelo, filho de Ana. Neste caso especificamente,
Como eu trouxe a informação para vocês de que José não possui herdeiros necessários, vamos chamar os colaterais de segundo grau, porque afinal os mais próximos excluem os mais remotos. E neste caso, o filho de Maria pré-morta poderia assumir o lugar da mãe na sucessão do José e receber exatamente o que Maria receberia se viva fosse e sucedesse. Então, como ficaria a sucessão de José? Sendo os colaterais de segundo grau chamados à sucessão, originalmente Maria e Ana receberiam o patrimônio e o dividiriam por cabeça, dividiriam igualmente por 2. Como Maria, porém, é pré-morta, o seu filho, sua filha, Joana, seria chamada à sucessão e poderia representar a mãe na sucessão de seu tio, ok? Então, como ficaria, afinal de contas, o patrimônio? Joana receberia a metade, por meio do direito de representação, e Ana receberia a outra metade, como sendo a segunda colateral viva, ok? O Marcelo, porém, pessoal, filho da irmã viva, Ana, ele nada receberia, porque afinal o mais próximo exclui o mais remoto e Ana está viva, sendo ela uma colateral de segundo grau, ela é mais próxima do que Marcelo, que é colateral de terceiro grau. Tá? Nesse exemplo especificamente, ficou muito fácil de vocês visualizarem que o mais próximo exclui o mais remoto, de modo que Ana exclui Marcelo, salvo exercício do direito de representação, em que um colateral de terceiro grau, Joana, poderia participar juntamente com um colateral de terceiro grau, um colateral de segundo grau, graças ao exercício do direito de representação. Ok? Muito bem. Agora vamos ao terceiro exemplo, que eu já adianto para vocês. O terceiro exemplo não pode acontecer. Olha só. João e Maria são pais de José, que por sua vez é pai de Sara. Eu nem coloquei a Sara aí no exemplo, né? João também é pai de Ana, fruto de seu novo relacionamento. Se Maria vier a óbito, sendo José pré-morto, João poderia exercer o direito de representação? Vejam que João é ascendente de José e por isso João não poderia exercer o direito de representação e receber no lugar de José. Quem poderia receber? A Sara, que nem está desenhada aí no exemplo, né? Mas esse exemplo ele foi só para vocês verem que os ascendentes não podem exercer o direito de representação, tá? Ele só se dá em favor dos descendentes. Muito bem. E aí eu deixei um outro exemplo que também não pode acontecer. Júlio vem a óbito e não deixa descendentes, ascendentes e cônjuge sobrevivente. Deixa, porém, 2 irmãos, Maria, pré-morta, e Ana, sendo ambas irmãs unilaterais. Maria possui outra irmã, além de Ana. Sua irmã poderia representá-la na sucessão de Júlio? Não, porque a única possibilidade de exercício do direito de representação na linha colateral é em favor dos sobrinhos. Um irmão não pode representar o outro em uma sucessão, ok? Bom, vamos diferenciar então 2 coisas muito importantes no direito de representação: a sucessão por cabeça e a sucessão por estirpe, tá? Sucessão por estirpe e sucessão por cabeça. Quando eu estou trabalhando com a existência de herdeiros do mesmo grau, por exemplo, todos são irmãos entre si, eu vou trabalhar com a ideia de divisão igualitária entre eles e, portanto, divisão por cabeça. Imaginem, José vem a óbito e deixa 9 filhos. Todos os filhos são do mesmo grau, não é? Todos são descendentes de primeiro grau. Quando eu estou trabalhando com a divisão entre herdeiros do mesmo grau, essa divisão se dará por cabeça, ok? Lembrando, se eu não tenho ninguém neste grau, vou passar para o próximo grau. Imagine que esse mesmo João vem a óbito e ele não deixou filhos, porém ele deixou netos. Netos descendentes de segundo grau. Todos descendentes do mesmo grau? Sim. Como que ocorrerá a sucessão entre eles? Também por cabeça. Quando, do outro lado, eu estou falando de sucessão por estirpe, eu estou trabalhando com uma sucessão entre herdeiros de graus diferentes, ou seja, eu estou trabalhando com pelo menos um exercendo o direito de representação. É o caso de um neto
que representa o seu pai na sucessão de seu avô. Esse neto, ele vai concorrer com seus tios. Nós teremos aí os filhos do falecido como descendentes de primeiro grau e um neto do falecido, que é um descendente de segundo grau, exercendo o direito de representação. São herdeiros de graus distintos. Então, olha a dica boa. Toda vez que eu falar com vocês, sucessão por estirpe, já pensem, existe direito de representação, ok? Então, aí fica diferenciado para vocês, sucessão por cabeça e por estirpe. Renata, quais os efeitos da representação? Eu quero citar para vocês 4 efeitos. Vamos lá. O primeiro deles, os representantes herdam exatamente o que caberia ao representado se vivo fosse e sucedesse de acordo com o artigo 1854. Então, por exemplo, se ao herdeiro pré-morto ele faria jus a um patrimônio no valor de R$50 mil, os seus representantes, os seus parentes, vão dividir entre si esse quinhão que o representado teria direito, ok? É exatamente o que eu coloquei lá no primeiro exemplo, de Saulo e Sara dividindo igualmente o patrimônio a qual teria direito o pai, ok? Segundo efeito da representação, o quinhão do representado será repartido igualmente entre os representantes. Então, percebam, eles terão direito exatamente ao que caberia ao representado e a parte do representado será dividida igualmente ali entre eles, tá? Entre os representantes. Terceiro, a cota dos representantes não responde por débitos do representado, mas apenas pelos débitos do decujus, porque como eu falei para vocês no começo da nossa aula, são sucessões diferentes. Quando o herdeiro pré-morto veio a óbito, os seus débitos, sim, fizeram com que sua herança pudesse ser prejudicada, né? A herança do pré-morto respondeu pelos débitos que ele possuía quando a abertura da sucessão. Agora eu já não estou mais trabalhando com a sucessão do herdeiro pré-morto, eu estou trabalhando com outra sucessão, ok? Então, por isso, esse terceiro requisito faz tanto sentido para nós agora. E, por fim, o direito à representação só se opera na sucessão legítima e nunca na sucessão testamentária. Então, se, por exemplo, eu decido beneficiar Alexandre na minha sucessão, ok? E aí, a partir de então, eu coloco lá no meu testamento que eu decido beneficiar Alexandre. Se o Alexandre vem a óbito antes de mim, a gente não pode considerar que ele é pré-morto, por isso seus herdeiros vão exercer o direito de representação. Não, ele realmente é pré-morto, mas os herdeiros de Alexandre não poderão representá-lo na minha sucessão. Pensem comigo, quando eu estou elaborando um testamento, eu estou deixando muito claro quem eu quero beneficiar. E quem eu quero beneficiar nesse caso? Alexandre. Ok? Então, não cabe direito de representação na sucessão testamentária. O direito de representação ele só acontece na sucessão legítima. Pessoal, agora já caminhando para o final da nossa aula, eu quero deixar uma dica muito interessante para vocês. Olhem todos os exemplos que eu coloquei aí, em que podem acontecer o direito de representação. Vocês repararam que eu sempre trabalhei com herdeiros de graus distintos? Por exemplo, o tio e o seu sobrinho que exerceu o direito de representação sucedendo juntos? Pois é, vocês repararam que, por exemplo, eu coloquei lá, fulano veio a óbito e deixou 2 filhos, sendo um deles pré-morto. E eu falei que o direito de representação ele só faz sentido quando a gente trabalha com o herdeiro pré-morto. Pois é, exatamente por isso eu afirmo para vocês que só há direito de representação quando há outros herdeiros no mesmo grau do pré-morto. Porque se eu não tenho nenhum herdeiro vivo naquele grau, não faz sentido que todos os filhos, por exemplo, daqueles pré-mortos exerçam o direito de representação. Se eu não tenho ninguém numa classe, eu passo obrigatoriamente para a classe seguinte. Então, se uma pessoa vem a óbito e deixa todos os filhos falecidos antes dela, os netos recebem não por direito de representação, mas por um direito próprio, porque não tendo ninguém naquela classe, eu passei para a classe seguinte. Se, por outro lado, eu estou trabalhando com um herdeiro pré-morto e outro herdeiro vivo, percebam que eu não consigo pular direto para a classe seguinte.
aí sim faz sentido o exercício do direito de representação. E claro, não se esqueçam, nós já conversamos disso. Não cabe direito de representação em relação ao herdeiro do renunciante. Na renúncia não cabe representação, mas cabe, por outro lado, quando há indignidade, ok? Bom, espero que tenham ficado muito claro. Quem tiver interesse vai ter a live normal para a gente poder falar sobre esse tema. Vocês fiquem à vontade para assistir, fiquem à vontade para ficar pausando aí sempre que precisarem esse vídeo. Me mandem as dúvidas por e-mail, por WhatsApp ou comentem aqui no vídeo que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Um grande beijo para vocês. Bons estudos!